20:18. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Olha aí. Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Isso. Aí pode colocar agora o versículo 28. Olha aí. Ele dá a orientação, vai. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. E agora o 27. Porque nunca vos deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então você veja que a igreja de Éfeso, ela foi ensinada por Paulo e bem ensinada. Ele passou aí esses anos ensinando essa igreja a palavra de Deus. Agora, quando você analisa esse capítulo 1 de Efésios, ele é dividido em duas partes, do versículo 1 até o versículo 14. Você tem as riquezas espirituais. A igreja, ela vai ser, ouçam bem isso, a igreja vai ser selada, a igreja vai ser unida em Cristo, a igreja, ela vai receber o poder de Deus, e a igreja vai viver nas regiões, aonde? Celestiais. Coloca aí o verso 3. Ouçam bem, é aqui que começa a questão. Olha, olha aqui, bem aí no verso 3, é no verso 3 mesmo. Olha aqui, ó. Nos lugares celestes, aí você tem lá, em Cristo. O que é esse lugar celestial? A região celestial. Essa região celestial é viver no plano de Deus. É viver no invisível da fé. Ela pode se referir também à nossa morada no céu. Mas aqui está falando de uma esfera espiritual, está falando de uma intimidade sobrenatural. Viver nas regiões celestiais é estar fora desse mundo aqui. É viver o mundo espiritual nos planos de Deus. Aqui está falando de uma intimidade com os céus, de uma intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus, queridos, ela é muito importante. Por quê? Porque quando você lê, coloca aí o verso 4 para os irmãos entenderem. Não é esse assunto que eu vou tratar. Olha aí, como é que diz aí? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso aqui não está tratando de predestinação. Esse versículo aqui está mostrando que lá na eternidade Deus tinha um plano para com a igreja e que esse plano lá na eternidade ele vai ser executado, ele vai ser concretizado pela pessoa de Jesus Cristo. Jesus vem e executa todo o plano e ele vai nos levar para as regiões celestiais, ou seja, ele vai nos levar para um nível de intimidade profunda. Ele vai nos levar para viver em um plano maior. Em um plano maior. Aí, quando você vai para o capítulo, para o mesmo versículo, vamos lá para o 16 agora. Olha aí. Aí, quando você chega, começa pelo 15. O apóstolo São Paulo, ele começa dizendo, eu estou sabendo da fé que vocês têm. Olha aqui, começa a vida de intimidade. Eu estou sabendo da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos. Primeiro, é impossível você viver o sobrenatural se não estiver em comunhão com o seu irmão. Hoje tem muitos irmãos que dizem que vivem o sobrenatural, mas é esculhambando os outros, vivem o sobrenatural falando mal dos outros, vive profetizando e até a arrogância na profecia. É o espírito do diabo que está usando essa pessoa, não o espírito de Deus. Porque o espírito de Deus, ele não te leva para a desunião, ele te leva só para a comunhão. Entenderam? Hebreus 12:14, como é que diz lá? Seguir como? A paz com todos. E o que mais? E a santificação. Está aí, meus irmãos. Não é questão do pastor Zé falar, é a Bíblia que está falando. Então, quando se levanta na igreja, e eu como homem de Deus, eu tenho que ensinar a verdade. Quando se levanta na igreja, uma irmã que diz que é usada por Deus, ou um irmão que diz que é usado por Deus, ou um pastor
que diz que é usado por Deus, mas vive na intriga, vive na mentira, vive na briga. O que vocês podem ver hoje aí na internet são homens que dizem ser de Deus e mulheres e brigando uns aos outros e aí dizendo que estão sendo usados. E olha o que Paulo está dizendo aqui: eu estou sabendo da fé de vocês para com o Senhor Jesus, mas eu quero louvar também do vosso amor para com os santos. Se eu vivo na dimensão espiritual, ouçam bem, na dimensão espiritual, eu vou viver em comunhão com Deus e em comunhão com o santo. Porque lá em Hebreus 12:14 diz: sem ela ninguém verá o Senhor. Agora vamos lá para o 16. Olha o que ele diz aí: não cesse de dar graças a Deus. Ele está orando aqui. E quando ele usa essa expressão, não cesso de dar graças, era como uma tosse que não curava. Ele diz, é que nem essa tosse que ele não curava. Eu não cesso, porque eu me lembro de vocês nas minhas orações. Agora, por que ele dava graças? Agora vocês vão entender, vamos lá. Porque o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, olha como é que ele começa. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu, o espírito de quê? Aqui começa a profundidade. Quem dá o espírito de sabedoria e de revelação, quem é? É Deus. Mas ele só vai dar o espírito de sabedoria e de revelação para aquele que está dentro de Cristo, para aquele que vive na região celestial. Você não pode viver, escute aqui agora, você não pode viver o sobrenatural se você não for totalmente incluído em Cristo. Eu falei aqui de João 3:3, tem que nascer de novo, porque um homem que não nasce de novo, ele não pode entender o sobrenatural. Entendeu? Vamos analisar isso. Coloca aí na tela, João 3:12. Lê aí, pastor, para ir poupando aqui minha garganta. Se vos falei de coisas terrestres... Por exemplo, o médico entende de coisas? Ele entende do corpo humano. Um agrônomo entende de terra. Um biólogo, ele entende da biologia. O advogado entende das leis. O juiz entende do sistema jurídico. Ok? Tudo no seu devido lugar. Agora, quem é que entende das coisas espirituais? Jesus estava dizendo, olha aqui, ó, se eu vos falei de coisas e não crestes, como crereis? Como é que vocês vão crer se vocês não estão no nível de espiritualidade certa para crer nas coisas celestiais? Nada da Bíblia eu duvido, meus irmãos. Tudo da Bíblia. Agora eu sou crente, eu vou dizer para você, eu não sou crente boboca, não. Eu não sou crente alienado. Se o Karl Marx dizia que a religião era o ópio do povo, dos fanáticos, ele estava errado, que comigo não funciona, não. Porque o crente de verdade, ele não é crente pela cabeça de A, de B, ele é crente pelo que a Bíblia diz. Não é assim, pastor Douglas? Olha, a Bíblia não diz que Deus abriu o mar vermelho? Eu creio. A Bíblia não diz que Deus mandou o maná? Não está lá no número 16? Eu creio. A Bíblia não diz claramente, lá no capítulo 15 de Êxodo, que ele fez Faraó, o exército de Faraó ficar afogado? Eu creio. A Bíblia não diz em 1 Samuel, você lê lá no 17, que o Davi matou um Golias. A Bíblia não diz? Eu creio, meus irmãos. Eu não duvido de nada do que a Bíblia diz. Agora, eu coloco em análise, são essas explicações subjetivas que não têm base bíblica. Mas eu não duvido do sobrenatural. Agora, para entrar no sobrenatural, só se tu estiver nas regiões. Entendeu, pastor Carlos? Que uma coisa, olhe para cá, outra coisa, você estudar teologia não quer dizer que você está no sobrenatural. Fazer uma pesquisa bíblica não é o sobrenatural. Nada disso. Sobrenatural é algo diferente. E eu vou mostrar, coloca bem aí, 2 Coríntios 12, verso 1. Ele vai ler só essas passagens aqui, não está anotada aqui, mas vamos lá.
Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Tudo no plural. Como é que Paulo está dizendo? Eu vou passar As visões e revelações. Era um homem que não era negócio de visãozinha, não. Era visões e o que mais? E revelações. Pronto. E quem era esse homem aí? Paulo. Era Paulo. Mas ele agora, ele tinha saído da letra, ele tinha saído da carnalidade. Ele estava dentro de um nível espiritual. Quando a gente lê, mas termina bem, vai. 2. Conheço um homem em Cristo. Vocês se lembram que eu falei agora há pouco que não se pode viver o sobrenatural fora de Cristo. E Paulo estava dando graças ao Pai, porque quem dá o espírito de revelação, quem dá a sabedoria é Jesus. Rapaz, é negócio bom, meus irmãos. Onde é que eu não creio nisso aqui? Eu creio nessas coisas. Agora eu creio do jeito que a Bíblia diz. Não é aquele negócio não. Pastor, tinha um galo ali falando línguas. Aí onde é que eu vou crer nisso? Não é assim? Não tem fundamento. Eu sou contra essas coisas. Eu sou contra uma irmã que se reúne na casa da irmã fulana de tal, e as duas sem Bíblia, sem nada, sem orientação de nada, começa a farofa. Não é assim não. Olha como é que Paulo escreve para essa igreja. Aí olha, ele diz, como é, pastor, que ele diz? Conheço um homem em Cristo. Olha, tudo em Cristo, vai. Que há 14 anos, se no corpo, não sei. Isso. Se fora do corpo, não sei. Isso. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Pronto. Aqui eu estou falando de um doutor. Mas eu falei agora há pouco que aqui não tem nada de biologia, aqui não tem nada de física, aqui não tem nada de química, aqui não tem nada de cálculo. Deus pegou ele em Cristo. É isso que eu quero colocar aqui, porque tem irmão que diz assim: a letra mata. Quem faz, olha para cá, quem faz filosofia pode se desviar. Quem faz filosofia e se desvia é porque já está desviado há tempo. Porque a minha Bíblia não diz assim, em filosofia. A minha Bíblia não diz em português. A minha Bíblia não diz em história. A minha Bíblia diz em... E eu quero é ver quem já teve experiência com ele. A ciência arrancar o que tu tem dentro de ti, que foi colocado por Cristo. Eu quero é ver. É assim ou não é? Tem médico servindo a Jesus? Tem ou não tem? Tem doutor em filosofia servindo a Jesus? Boa parte dos grandes reformadores eram filósofos. Agora, sabe por que se dizia lá na universidade, na faculdade? Aí pensei assim, meu filho, pastor, quando começou a estudar história, se desviou. Não, é porque ele não conhecia, era Jesus. Quem conhece Jesus pode ter a ordem de Herodes. Está lá em Mateus 2. Quando vocês encontrarem um menino, venha me dizer que eu também quero adorar. Mas quando eles chegaram lá, que eles viram o menino, a Bíblia diz, por revelação, eles deram ouro, incenso. E aí quando terminaram, disseram, aquele homem quer matar esse menino. E a Bíblia diz, voltaram por outro. Porque quem conhece Jesus não anda pelo caminho. Eita, glória a Deus, quem glorifica? É aqui que eu quero te levar para o que é experiência. Irmão, quem conhece a Jesus? Quando você vê esses crentes aí na internet, mas eu gosto de ouvir música do cantor mundano. Ainda tem deles agora que estão usando assim, dizendo assim, olha, mas é cultura. Irmão, crente que quando Jesus entra, e ele conhece Jesus, ele volta por outro caminho. É outro caminho, ele não quer mais saber de nada. Eu vou te mostrar outro na Bíblia. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 8, que quando Filipe terminou de evangelizar o eunuco, o etíope, não é isso? A Bíblia diz assim, ele voltou É assim que é crente. Quem conhece a Jesus, irmão, tem um júbilo na alma inexplicável. Ele pode estar na sala de aula e ter o maior doutor, pós-doutorado do inferno. Mas se ele conhece a Jesus, não tem pessoa que arranque a alegria que tem no coração dele. Agora hoje, a maioria não conhece Jesus, não é assim? Aí pronto.
Pode morar na Babilônia, pode morar no Egito, pode ir para todo lugar, até onde está o trono de Satanás, mas ninguém arranca a fé. Esse negócio de história, até de crente. Carnaval tem que ter um retiro, porque se não tiver, os jovens se desviam. É jovem que nunca conheceu Jesus. É porque eu passo aí na frente desses carnaval, todinho, eu nem ligo. É assim, porque ainda tem crente que fica, né? É assim, mas eu nem ligo. É porque não conhece Jesus. Quem conhece Jesus volta por outro caminho. É por isso que Jesus disse para Nicodemo: tem que nascer, porque só entende as coisas de lá quem tem a natureza de lá, meus irmãos. Olhe para mim aqui, coisa do céu só entende quem tem a natureza do céu. E eu disse aqui há pouco, não adianta forçar na igreja que isso aqui é para quem é espiritual, é para quem está nesse nível. É para quem está nesse nível. Aí, vamos ver aí se é 2 Coríntios, pastor, 3:12. Deixa eu ver aqui, que tem hora que a mente da gente é um bocado de coisa. Aí tem hora que a gente fica, meu Deus. Aí vai citando. Vê se é o 3:6 de 2 Coríntios. Como é que diz aí, irmão? Eu plantei, Apolo regou. Não, é aí mesmo. É aí. Vai. É 3:5. 2 Coríntios. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Olha aí. Ministros, o apóstolo São Paulo, escute isso aqui. Ministro de um novo testamento. Não do quê? Não da letra. O quê? Mas do Espírito. Essa letra aqui, meus irmãos, tem muita gente que diz, era a lei. Não, não era a lei. A lei é a palavra de Deus. Essa letra aí era a tradição religiosa, era o legalismo dos judeus. Jesus não combateu a lei, porque a lei falava de quem? De Jesus. Quem tem irmão que diz assim, cuidado no estudar. Não é assim? Cuidado em estudar. A letra? Não é disso aí que ele está falando, não. A Bíblia diz lá em Atos 7:22, que Moisés era formado em toda a ciência, e a letra matou ele. E a Bíblia diz também lá no capítulo 1, que ninguém ganhava de Daniel. Daniel sabia tudo. Na letra, na ciência, até dos feiticeiros ele sabia. Só que ele sabia quem era o Deus vivo. Eu já li tudo que é livro de feitiço. Mas eu não vou fazer feitiço. Eu não vou ensinar para vocês aqui a reza do São Cipriano. O que é que eu quero ensinar vocês? Tem pregador que ensina. Tem sim. Eu li um livro que ensina todos os nomes dos demônios. Eu sei tudinho. Só que eu tenho que exaltar aqui é o nome de Jesus. É ou não é? Agora, se você fica... Porque, primeiro, a Bíblia não dá nome de demônio nenhum. A Bíblia chama ele de espírito maligno, espírito imundo. Não é assim? Você não lê na Bíblia Jesus dizendo, Maria Mulambo. Não. Maria Mulambo, tranca a rua, Zé Pilintra, sete facadas. Não existe isso na Bíblia. Isso aí eram os irmãos que se converteram de outras crenças e aí trouxeram para nós. Aí vão contar o testemunho, aí dizem isso, aí os irmãos aprendem. Mas na Bíblia só tem assim, espírito imundo. Por que imundo? Para mostrar a força imunda de Satanás. Porque maligno, porque ele é destruir. É assim que a Bíblia fala do diabo e dos demônios. Eu li um livro, quem são eles? Está lá na minha biblioteca, faz tempo que eu li esse livro. Aí tem tudinho. Ainda tem que ele vem de outra igreja aí, que eu não vou citar, que lá nas igrejas, eles chamam de um nome, mas lá na força maligna é outro nome. Aí pronto. Então, muito cuidado com essas coisas. Quando a Bíblia diz a letra mata, era o legalismo dos judeus, que estava confiando na lei para ser salvo. Mas não era formado não. Porque, bota bem, irmão, para eles verem aí, 7:22 de Atos. Olha como era Moisés. Moisés, velho, pesado. Vai, meu filho, bota. E Moisés foi instruído aonde? Em toda a ciência dos egípcios. E o Egito prestava? Tudo que vocês, ápio, urubu, cobra, gato, tudo eles adoravam. E aí Moisés foi ensinado. Só que a mãezinha dele ensinou quem era o Deus dos céus. Quem glorifica? Ela ensinou quem era o Deus dos céus.
Eita, irmão, é bom ser crente. É, ele lá dentro, aí a pessoa dizia, isso aqui, esse bezerrão aqui, é um Deus. Eu disse, tá certo. Pronto, porque você não pode também ser crente besta. Porque tem irmão que é besta. Eu não entro nesse local. Eu não entro. Pô, morre. Porque onde tu for, o mundo está no maligno. É assim ou não é? A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Eu não entro aí, pois eu entro. Eu não vou me contaminar. É assim ou não é? Não vai me contaminar. Um dia eu entrei num local aí. Aí uma senhora disse, isso aqui é o espírito da fulana de tal. Eu disse, é mesmo? É. E um dia desse ele entrou na mãe não sei de quê e no paizinho. Eu disse, tá certo. E eu só ouvindo que era um museu, né? Aí eu disse, tá certo. E você acredita, moço? Eu não disse para ela que era pastor. Você acredita que um dia ele saiu daqui, a mãe, eu não vou dizer o nome porque é filmado. Na hora que a gente fala, eles pensam que a gente está criticando. A mãe fulana, ela estava aqui, mas o espírito dela viajou para o exterior. E quando fulano de tal chegou lá no aeroporto, o espírito da mãe fulana entrou nele. Só que a mãe fulana, o espírito que entrou nele foi da tataravó, porque já tinha morrido. E eu disse, eita rapaz. E foi, senhor, foi, é pesado. Não é mistério? Eu disse, é mistério. Agora lá você besta, pai. Olha, eu vou lhe te dizer, não. 2 Coríntios 4:4, o Deus deste cegou. Agora eu vou pregar o evangelho. O evangelho. Tá assim. Aí observe bem. Aí, bota aí Daniel 1:20. Daniel 1:20. Aí Moisés era formado em toda a ciência. A letra matou Moisés? Não. A ciência matou Moisés? E Lucas era o quê? Lucas era formado em quê? Era medicina. Matou ele? Não. Vai lá. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o qual o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que... Ei, quanto? 10 vezes. Por que o rei vai colocar Daniel por cima de todos? É porque em toda matéria, eu entendo que Daniel estudou astrologia, estudou biologia, estudou tudo. Só que ele tinha um espírito excelente, era o espírito de Deus na vida dele. Aleluia. Vai. 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. Ninguém lá ganhava dele. Era assim, irmão. Muito bem, então vamos lá. Nós fizemos aqui essa introdução, porque aí coloca lá agora. Iluminado, olha aí. Vai, agora o verso 18. Tendo iluminado os olhos do vosso, quem é que ilumina os nossos olhos para as coisas espirituais? Quem é a igreja? Diga. É Deus. Agora, para que Deus ilumina os nossos olhos? Para que Ele te leva para o sobrenatural? Para que é? Para o quê? Para tu saber o quê? Qual é a tua esperança? O que mais? A tua vocação e o que mais? As riquezas. Gente, vamos compreender a Bíblia, gente. O Senhor te ilumina, olhe para cá, quando eu falo aqui, quando eu prego, o Senhor te ilumina. Eu não sou contra você dar glória a Deus, você até às vezes fazer assim, né? Mas não é para isso não, Ele te ilumina, é para tu viver na compreensão daquilo que é Ele, daquilo que Ele te dá. Olha, irmão, vou dizer uma coisa aqui. Você está dentro de um local, ou dentro de um barco, ou dentro de um avião, ou numa situação, e aí você, não, eu estou calmo, eu sei quem é o meu Deus. Precisa ser iluminado. É assim ou não é? Não, vai se acabar tudo. Não, eu tenho uma esperança. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Esse é o homem o quê? Aí é o homem espiritual. Rapaz, tu vai morrer. Não, minha vida, quando os irmãos foram profetizar para Paulo, olha, assim vão fazer com o dono dessa cinta. Eles, não, se aquietem. Vocês estão me entristecendo, chorando desse jeito. Eu estou pronto tanto para morrer, como também para testemunhar. Ele vivia também no nível espiritual. Porque hoje está assim, olha para cá. Se eu chego para o pastor Wagner, eu falo uma coisa espiritual, ele se assusta. Ele se assusta.
Mas se ele também for espiritual, ele não vai se assustar, porque ele vai ver que eu estou no mesmo nível dele. Entenderam agora como é? Assim como ele tem os olhos iluminados, eu também já tenho. É por isso que quando disseram para Eliseu, no capítulo 2 de 2 Reis, hoje vão tomar o teu senhor, o que foi que ele disse? Calai-vos, eu também já sei. Ora, se é para ser espiritual, hoje tem crente na igreja que ele quer mostrar que ele vive numa região maior do que eu. Se tem um terceiro céu, ele quer ir para o 7. O 7º céu, que os judeus falam em 7 céus. Não é assim? E o apóstolo São Paulo só falou em quanto? Só em 3. Mas tem crente aqui que já está no 7º. Todo mundo está perdendo para ele. Porque ele quer mostrar um nível, de espiritualidade que não está na Bíblia, gente. E é aqui que mora o perigo. Olha o que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo. Tendo os olhos do vosso entendimento, diga para que o quê? Para que saibais qual? Vamos, igreja. Para que saibais o quê? Qual seja a esperança da sua e quais as riquezas da glória? Olha aí, olha o 19. A terceira coisa aí. Olha a terceira coisa. 19, meu filho. E a grandeza do seu poder. Então vamos lá.